Bom dia, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar sobre uma coisa. Eu sou cristão, todo mundo sabe isso. Eu sou raiz, fui educado pelos meus pais nos valores do que a Bíblia, a Santa Palavra de Deus fala. E a gente vive num mundo que ele tem governo, o governo de Deus é um governo cristocêntrico, né? E ele tem ordem, ele tem valores, tem princípios. É, e não pode ser bagunçado. Tanto é que quem tentou um dia bagunçar foi expulso, foi retirado do meio dessa equipe de governança, que era Lúcifer, né? Ele caiu, se arrebentou todo, mas está aqui na Terra tentando causar danos e tentando corromper tudo aquilo que o Criador fez e, e dispôs ao homem para que desfrutasse do mesmo, dessa criação maravilhosa. O governo, né? A gente sabe que cada nação ela tem seu governo e o princípio de governar é justamente trazer a estabilidade para uma nação, trazer o bem-estar para o seu cidadão. A Bíblia fala que quando o governo corrupto, o governo injusto, ele toma o poder, ele faz o povo gemer e sofrer. E quando chega alguém que tem valores diferentes desses, que realmente se preocupa muito mais com o bem-estar, não vou dizer que ele seja perfeito, mas que ele se preocupe com o bem-estar da nação, essa nação ela tem tudo para prosperar. A gente tem exemplos por aí de nações que são prósperas, porque o governo, eles procuram ter um equilíbrio, eles procuram ter um nível pelo menos de unanimidade dentro da classe política, em que eles venham a concordar com o que é melhor para o seu país. Aqui no nosso país nós somos um país que a gente tem, costuma dizer que a gente tem síndrome de cachorro vira-lata, né? A gente sempre olha muito para os outros, olha para americano, para europeu. Que a gente visse isso como um exemplo, mas procurasse ter a nossa forma de ser nós, até ser original. Mas o problema é que a gente acaba às vezes concordando com coisas erradas, né? E como cristão eu quero falar. Eu vejo muitos amigos mesmo, até minha esposa às vezes ela diz, eu não gosto de política, é nojento, e eu concordo com ela, é nojento mesmo, porque as pessoas transformaram a política numa coisa nojenta. Mas isso não quer dizer que eu tenha que me eximir e me retirar dessa decisão ou de cooperar para essas decisões. Afinal, Deus permitiu um dia que um homem José, chamado José, chegasse ao governo maior do Egito. Nação que outrora ele chegou como prisioneiro e no decorrer do tempo Deus levantou ele ao governo. E ele trouxe anos de prosperidade, anos de benesses para o povo do Egito. E muitas nações com certeza tomaram isso como exemplo. E o exemplo que a Bíblia dá de que é possível sim ter pessoas, servos. Até porque, se eu digo que eu sou cristão, ora, quem que eu quero que governe o reino, a quem que eu defendo, que eu carrego sobre meus ombros, que eu creio veementemente, é Deus. Eu não vou pedir para o diabo ir assumir o lugar dele. Olha, concorre aí, bota uma chapa aí para concorrer ao governo, porque eu estou cansado de Deus. Ele não está fazendo tudo o que eu quero, ele não está me dando tudo o que eu quero. Uau! Ou bota um outro aí, um outro ser do universo aí que possa ser. Eu tenho que estar alinhado com ele, né? Eu entendo que o que ele quer para a humanidade e para mim, para minha casa, para minha família, é bom, perfeito e agradável. Então eu tenho que entender também que eu, como cidadão dos céus, que eu sou somente um forasteiro aqui. Eu estou de passagem, mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ter preocupação com essa sociedade da qual eu faço parte. Porque aqui estão meus filhos, estão meus netos, estão meus irmãos, minhas irmãs de sangue, minha parentela, a parentela da minha esposa. Estão meus irmãos em Cristo, que pela minha escolha errada,
eu causo transtorno à vida deles, porque eles são parte de um corpo chamado igreja. E é aqui que chega o ponto. Eu, em sã consciência como cristão, eu não concordo com as ideologias do aborto, do casamento homoafetivo, da retirada da autoridade paterna, do governo ser dono dos nossos filhos, de o governo dizer para os pais que a escola vai ensinar o que eles querem e não aquilo que eu acredito. Cada pai tem que ser responsável pelos seus filhos. Aquilo que você ensinar, aquilo que você semear é o que teu filho vai ser lá adiante. E o teu exemplo também. Então, eu não tenho como tentar igualar uma régua que é diferente do que eu penso. E eu dizer, mas eu não gosto de política. Ora, se você não toma pelo menos o cuidado de usar a única ferramenta que você tem, que é a ferramenta do voto em uma eleição. Embora a gente saiba que existe o sistema que está terrível, mas é a ferramenta que você tem ainda de escolher um vereador, um deputado federal, estadual, senador, governador, presidente, dentro da hierarquia, né? Mas é a ferramenta que você tem. Se você não tiver cuidado de escolher alguém que pense parecido com o que você pensa, principalmente ligado à comunidade que você pertence, que é a comunidade cristã, eu estou falando para você que é cristão. Esse ponto de vista aqui é puramente por cristão. Quem não for cristão, mas que concorde com esses valores que eu estou falando de família, cuidar dos seus filhos, ter direito ao trabalho, ter direito à liberdade, que é algo precioso. E se você não estiver alinhado, como é que você pode escolher alguém que não pensa como você? Eu vou respeitar ele, ele vai se dispor lá. Olha, eu quero ser presidente, quero ser governador, prefeito, quero representar. Mas se ele não pensa como você, direcione o teu voto, a tua escolha para uma outra pessoa que se aproxime dentro daquilo que você acredita ser bom. E quem quiser votar naquele outro lá, que vote e que vença o melhor, como diz o ditado, né? Mas não se esquive, não tire o seu corpo de lado, não tente jogar para Deus a culpa, porque a gente acaba fazendo isso. A gente diz, irmão, vamos orar, porque alguns jovens da nossa igreja estão caminhando no rumo das drogas, estão indo beber, não estão mais obedecendo os pais. Ora, como é que eu posso falar isso se depois eu abraço, eu faço um casamento, crio uma linha de relacionamento com quem representa um pensamento totalmente antagônico, né? Acho que essa é a palavra, né? Contrário ao que eu expresso como fé, como fundamento de fé. Porque minha fé está baseada no que a palavra de Deus diz, que são os valores que são diferentes do que o homem comumente quer. Deus, ele quer que a gente ame ao nosso próximo, ele quer que a gente zele pela nossa família, ele quer que a gente fale desse amor, porque é o maior dádiva, é o maior privilégio da gente expressar o amor. E a Bíblia ela diz, olha, vocês não vão dever nada para ninguém, mas devam o amor. E dever o amor é você querer o bem como um cristão para a sociedade que você vive, não só no meio da nossa comunidade. Aqui eu abro sim para os que não creem, mas eles merecem também ser amados, porque são pessoas iguais a nós não somos melhor do que eles pelo fato de a gente dizer que é cristão. Nós pensamos diferente, nós acreditamos que nós vamos migrar para uma estação diferente na eternidade. E aí cada um responsabilidade por si. Mas quanto a cidadão, nós temos que ter essa preocupação com todos, sim. E, meu irmão, sabe, eu não gostaria de me envolver assim, de falar, mas eu sou um cidadão, eu tenho preocupação. E eu estou apoiando, né, um irmão, servo de Deus, da Assembleia de Deus, que não é nem do movimento que eu pertenço, eu sou batista, né? Mas é um cara que é família, é um cara que
que tem um desejo de se dispor para tentar melhorar a situação aqui da região onde eu moro, Parque Eduardo Braga, uma comunidade muito carente aqui na região do Nova Cidade, próximo da Avenida das Torres, do lado do Conjunto Galileia, Oswaldo Frota, Nova Cidade, Ribeiro Júnior. Nós estamos bem no meio, nós somos uma comunidade que era tida como invasão, né? Mas Deus foi dando graça, foi melhorando, mas ainda tem muitas mazelas, coisas terríveis, né? Muitos jovens, né, mergulhados em coisas erradas, caminhando por um caminho que vai levar eles para sofrimento. Mães e pais que não sabem o que fazer com esses jovens. E aí eu volto lá. Se você tiver um governo que se preocupe, ou representante que se preocupe realmente pelos nossos familiares, por aqueles que nós amamos, pelo nosso próximo, a gente pode amenizar, a gente pode melhorar bastante isso, porque é o poder da decisão. Homens de valores vão agir como homens de valores. Um homem de bem, um homem de caráter, ele guarda a sua família, ele não entrega a sua família na mão do carrasco, do ladrão, do bandido, do desordeiro. Ao contrário, ele a protegerá, e se for preciso, a Bíblia diz até que ele vai dar a vida dele pela própria esposa, ele protegerá ela com a vida. Na verdade, ele não vai proteger só a sua esposa, vai proteger os filhos, vai proteger o próximo dele, o homem que tem amor, o cristão que tem amor. Ele, se for necessário, ele vai proteger o próximo dele numa situação de perigo. Ele não vai se esquivar. Pelo menos isso tem que ser a escolha de todo bom cristão. Não vou entregar, não vou abandonar meu próximo, não vou traí-lo. O bom cristão, ele tem que ter essa conduta, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Então, amigo, você aí, sabe? Respeito qualquer pensamento contrário que você tiver ao que eu estou falando. Mas pense, escolha alguém que esteja alinhado com os pensamentos e os valores do céu. Porque senão a oração que a gente diz, Deus, que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, não pode ser feita, porque ela não vai ser feita por ímpios. Ela pode ser feita se você tiver na tua liderança pastores, dirigentes que tenham temor do Senhor e que guardem os valores que a Bíblia fala, não aquilo que é contrário a ela. E aí, trazendo uma linha de governança maior, fora da estrutura eclesiástica da igreja, é o governo que está sobre nós, as autoridades das quais a Bíblia nos diz que nós devemos respeitar e devemos orar por eles, mesmo que sejam aqueles que a gente não gosta. Nesse momento nós temos um governo no executivo, no federal, que eu particularmente não concordo em nada. Mas eu mesmo com meu coração duro, às vezes chateado, eu oro e peço que Deus tenha misericórdia dele, que ele conheça a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Porque a única coisa que eu posso fazer é justamente o que eu devo a ele, é o amor, como um cristão. Eu nunca vou desejar a morte, já em algum momento eu já quis até desejar, sabia? Mas o Deus que habita dentro de mim, uma coisa chamada Espírito Santo, me disse, não é por aí não, filhão. E eu revoguei aquela palavra e digo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre, miserável pecador. E eu oro pelo presidente da minha nação, embora eu não concorde com as coisas que ele pensa, com o que ele faz. Basicamente 80%. Eu não vejo mais do que isso. Mas eu peço misericórdia, porque quando ele faz tudo ao contrário disso, ele causa um certo sofrimento, certo desconforto para uma parte da sociedade. Os que gostam, que concordam com essas coisas, essa agenda toda aí, eles darão conta deles com Deus. Eu não vou ter que julgá-los, eu não sou juiz, mas eu sei que um dia Deus vai cobrá-los, Deus um dia vai vir, vai sentar no seu grande trono branco e vai dizer para eles, olha, você fez isso, só tá aqui, eu vou passar a tua agenda toda na terra enquanto você achou que você estava fazendo o que era certo. Isso daqui eu nunca concordei, isso daqui era legal, mas você perverteu, você mudou. E vai ser assim. O grande juiz um dia vai vir. E é com eles que esses homens vão prestar conta. E coitado deles, miseráveis serão eles, miseráveis será eu, se eu não me arrepender do meu pecado e dos maus que me circundam todos os dias, se eu me deixar ser contaminado por isso.
Então, amado meu irmão, minha irmã, você é cristão, você que tem valor de família aí, não precisa ser crente não, mas você às vezes tem valores que são os valores que Jesus Cristo deixou, né? Os valores morais, sabe? Escolhe alguém que realmente esteja alinhado com aquilo que você quer de melhor para tua família, para tua nação, para ter uma nação próspera, uma nação abençoada, uma nação que realmente possa dizer: Deus, venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade. Nos ajuda a ser uma nação que respeite a vida, que respeite a família, que respeite tudo aquilo que um dia tu deixaste como ensino através do teu filho quando esteve aqui no meio de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E isso é o que eu penso. Desculpa se de repente eu afrontei o pensamento de alguém, o entendimento de alguém. Esse não é o objetivo. Esse é o objetivo apenas de um homem simples, de um cidadão, de um homem, pai de família, avô, e coisa boa, que já passou por muitas lutas, né? Pois mais, vou fazer um outro vídeo, eu vou falar um pouquinho do que eu passei já nesses últimos anos. Não foi fácil, tá? A boca, quem vê a boca assim meio torta vai, eu acho, entender, né? Mais ou menos o que eu tô falando. Alguém que era para ser um vegetal e hoje tá aqui ainda, é graça de Deus. Então fica na paz aí, pensa bem, tá vindo aí um momento, uma eleição. Procura escolher alguém que represente, alguém que seja do nosso meio, meu irmão, você que é irmão, sabe? Escolha a gente de dentro da tua comunidade. Se ele tiver valores, escolha ele. Não vai escolher quem é de fora, não. Os forasteiros. Eles podem até ter boa intenção, mas melhor é você estar perto de quem você pode caminhar, de quem você tem acesso, de quem você pode ir lá e sim cobrar e apresentar as suas ideias, até os teus projetos de melhoria para a tua comunidade, para a tua sociedade local aí. Que Deus abençoe você. Um beijo no coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e tua família. Agora eu tô usando esse negocinho aqui, né? Eu tô aprendendo.